Estou aqui, algo rápido, nada. Muitas informações o pessoal está me pedindo sobre o apagão de Portugal, Espanha, parte de França e parte da Itália. Muitas teorias, muitas que foi um flash solar, que foi um campo eletromagnético vindo, sabotagem, etc, etc. Bom, aos fatos, ninguém sabe ao certo, tá? Há muitas informações desencontradas em relação a esse tema, muitas questões que não estão claras. Mas há uma informação interessante que pouco antes do apagão foi detectado a movimentação de um submarino no litoral que corresponde à parte do norte da Espanha com o sul da França. E supostamente existe a possibilidade de que seja uma sabotagem do governo francês. Isso é minha perspectiva, minha intuição, ninguém me disse, é minha percepção, que possa ser uma sabotagem do governo francês para forçar um conflito contra a Rússia. Porque neste momento o problema é que a OTAN, Estados Unidos, tirou o apoio militar da OTAN em relação ao ataque contra a Rússia, um retaliamento contra a Rússia. E o Macron anda fazendo uma campanha fortíssima para incitar os países da comunidade europeia a declararem guerra à Rússia, apoiando a Ucrânia. Acontece que a Europa inteira não tem a mínima condição de confrontar a Rússia num conflito real, né? Então, frente a todos esses eventos, frente aos DGs, a disputa política, geopolítica e política intergaláctica, existe um conflito muito interessante aqui de interesses, um conflito de muito dinheiro, muito sério, e na qual, com a saída em cena dos Estados Unidos, a tirada do apoio militar dos Estados Unidos e a verba, o dinheiro para a OTAN, o único país que produz armas e que sairia no lucro dessa situação é a França. Então, devido à situação que o Macron segue a cartilha dos dirigentes globais, segue direitinho a proposta da Agenda 2030, 2025 e por aí vai, está dentro da possibilidade que ele seja o autor desse evento. Não só um teste, mas uma tentativa, que ainda vamos ver o desencadeamento da questão, e eu não tenho dúvidas que ainda vão querer culpar a Rússia disso aqui. Agora vamos a outro fator interessante. Estive muito tempo conversando com o Alexandre e com o pessoal de Portugal agora, que é o seguinte: a total despreparação das pessoas das grandes cidades para o blackout. Eu já venho avisando há muito tempo que vão haver blackouts no mundo inteiro. O Chile teve um mês passado, que durou umas 6 horas. Esse aqui durou, acho que em torno de 11 horas, e vão haver outros. Então, eu já venho falando e as pessoas não ouvem e vão se por isso. Ter dinheiro em espécie, em papel em casa, ter alimento estocado por plantas por uma semana, no mínimo, é obrigatório. Ter água estocada em casa é o mínimo. Velas, pilhas, rádios, lanternas. Tá? Pelo que eu conversei com o Alexandre e com a Melinda, é um caos o que aconteceu só do lado português. O pessoal do lado da Espanha ainda não tive muito contato. Então, o caos foi gerado pela total incapacidade que as pessoas têm de lidar com essa situação. A Alexandre estava me contando que os bombeiros novos, essa geração de merda, de mimizentos, não sabiam usar um mapa. Eles só sabem usar Google Maps. Não sabiam manipular um mapa. Não sabem usar uma bússola. Não sabem usar um rádio comunicador, um HT. Mostrando a merda da geração atual de pessoas descapacitadas. E essa descapacitação gera violência, desespero e mais insegurança pública. Tá?
além do total descaso do governo, no caso de Portugal, que não soltou nenhuma nota, nenhuma por rádio, dando orientações como as pessoas deveriam se comportar frente à situação de falta de energia elétrica, hospitais em caos, os geradores não estão dando conta, tudo, sem banco, sem dinheiro, sem combustível, aeroportos fechados, metrô, trem, tudo fechado. Então foi um verdadeiro caos, certo? Então, o caos se deve à incapacidade e à falta de disciplina das pessoas de saber lidar com uma situação dessa. Então, não foi por falta de aviso. Isso vai continuar, não vai ser o primeiro blackout a nível continental. Vamos ter outros blackouts à frente. Tá? Então nós vamos ter muitas anomalias externas decorrentes de fatores exógenos. Tá? Nós temos o meteorito Phobos, aí, Amorphis, Dobis, uma coisa assim que está em rota de aproximação com a Lua, que talvez até se choque com a Lua, ninguém sabe ao certo. Tudo isso acaba gerando anomalias, acaba gerando interferências exógenas no campo magnético da Terra e principalmente na psique das pessoas. Então, está na hora, apófise, uma coisa assim, está na hora que as pessoas comecem a entender. Setembro é um mês-chave que coincide com uma aproximação extrema do apófise, um provável impacto e vários fatores dos dirigentes globais para forçar um caos. Então, a família French, lá do sul do Chile, das ilhas secretas ali, deram um alerta que em 150 dias, que coincide exatamente com setembro, vindo de encontro àquilo que eu já sei e que o professor Luiz já vem falando há muito tempo, vem merda. Tá? Então, 10 horas, ou 11 ou 12 horas sem luz é um caos. Agora imagina um mês sem luz, 20 dias, 15 dias sem luz. O que vocês vão fazer? Como que vocês vão sobreviver? Como que vocês vão lidar com essa situação? Então chegou na hora de vocês entenderem que nós estamos vivendo o apocalipse, estamos vivendo um conflito e a coisa mal começou. E vocês não têm capacidade de sobrevivência. Porque não tem organização, não tem disciplina e não leva as coisas a sério. Até agora vocês estão achando que é tudo brincadeira. Tá? E a coisa vai ser muito mais séria do que vocês estão colocando e pensando. Então agora os supermercados foram todos saqueados, não tinha nada. Certo? Só que quem tem comida em casa não precisa nem ir no supermercado. Entende? Até combustível vocês têm que ter guardado em casa, estocado. Entende? Pelo menos aí uns 100 litros de combustível deve ter em galões, no mínimo, estocado. Então, chegou a hora de vocês entenderem que a coisa não é brincadeira e que a coisa vai piorar. A Agenda 2030, coordenada pelos draconianos através dos dirigentes globais e a elite mundial, vai ser levada à risca. Sim ou sim ou sim. Não haverá intervenção, não haverá resgate, porra nenhuma. Mesmo assim, os gratiluz ainda acreditam em merda. Então, é importante que vocês comecem a se mexer, tá? Faça um curso de sobrevivência, cursos de sobrevivencialismo. Eu estou até pensando em montar um curso de sobrevivencialismo abichornado, né? Porque meus alunos é tudo abichornado, para as pessoas terem o básico de sobrevivência, o básico de entendimento de como filtrar água, como se usam certos elementos para purificar a água, preparar coisas, né, para sobrevivência, certo? É uma ideia, não sei, não é nada disso. Tá? Então tá punk. Então assim, as coisas estão acontecendo, gente. Vocês viram a notícia que já agora é oficial?
Dia 1º de janeiro de 2026, o dólar norte-americano deixa de existir, sendo substituído pelo Amero. Essa informação, pelo visto, é oficial. E os americanos terão, e o mundo terá exatamente 8 meses para trocar o papel dólar em conta digital Amero. Então isso vem fazer a primeira parte do reset financeiro. E provavelmente com essa situação, os Estados Unidos vai dar o calote e não vai pagar, porque não vai existir mais euro, mais dólar. Isso vai obrigar outros países a entrar com o mesmo projeto de contas digitais, etc, etc. Então isso vai significar uma mudança na economia mundial sem precedentes, uma mudança que ninguém sabe como vai ser a transição desse processo entre papel, dinheiro de papel para um dinheiro digital. Se a troca vai ser 1 por 1, por exemplo, $1 vale 1 Amero ou não? Então notem que a coisa vai ser delicada. Eu não sei responder, eu não sou economista, qual é o projeto que tudo isso gera, mas algo vai acontecer, tá? Então vocês têm que começar a ver os sinais e estarem atentos às coisas. Sim, vocês também têm que ter kits de primeiros socorros, analgésicos, anti-inflamatório, dipirona, essas coisas, né? O básico tem que ter em casa, né? Esparadrapos, água oxigenada. Então é preciso se preparando lentamente e rápido para ontem, né? E ver o que vai dar, tá? Tem isso, né, Daniel? A gente não sabe como vai ser isso aí. A questão é a conversão do dólar em Amero, como que isso vai funcionar? Ninguém tem mesmo uma base ainda clara, né? Então, as coisas estão acontecendo. E a gente tem que começar a sair da zona de conforto, achando que nada vai acontecer, e se dá conta que as coisas estão acontecendo mais rápido do que as pessoas imaginam, e as coisas vão... As enchentes no Rio Grande do Sul vão continuar até o Rio Grande do Sul desaparecer. No dia que eu falei isso, o Chiva foi claro: saiam de Porto Alegre, saiam dessas regiões e vão para as terras altas. Sim. Chile já teve um apagão. Em sequência, a gente vai ter outros países, inclusive o Brasil, também vai ter apagão. Minas, pela região montanhosa, é um lugar privilegiado. Estou indo agora para Canastra, inclusive dar uma passeadinha na Canastra, para variar, me divertir. Nós temos ativação vulcânica, ativação sísmica, furacões, tsunamis, terremotos no leito das placas oceânicas, tudo isso já está acontecendo e vai implementar ainda mais. Esses são os fatores exógenos que os DGs não têm controle. Então, é aí que vem a Agenda 2030. Tudo que eles não conseguem controlar apavora os DGs. Como o fluxo eletromagnético vindo do núcleo da galáxia, que está afetando toda a galáxia inteira. Eles não têm como controlar isso. Eles não têm como controlar a rota orbital do Herculós, não têm como controlar as explosões eletromagnéticas do nosso Sol e todo o efeito colateral que isso gera no planeta. Entende? Então, todos esses eventos estão muito além da capacidade tecnológica dos dirigentes globais. A única opção que eles têm é ou fugir para os bunkers subterrâneos ou evacuar para algum lugar, ou seja, fugir para algum lugar. Tá? Então, a questão é o que fazer. Dentro, volto a dizer, aumentar o gradiente de consciência, fazer os protocolos internos, as meditações e elevando o gradiente cognitivo. Né? Então, hoje no curso, né, esse curso Cura Quântica da Ensinação, eu falei muito sobre a questão da consciência, como a meditação, como a Kundalini eleva o gradiente cognitivo para acessar outras dimensões superiores e atravessar a barreira de frequência. Então agora não é mais tempo de falar de teoria da conspiração, sobre isso, sobre aquilo. Agora é momento de colocar em prática técnicas, protocolos de meditação e de ascensão. Acabou
o tempo de putaria. Ah, se isso acontecesse, aquilo não, isso já era. As pessoas que continuam falando de teoria da conspiração estão perdendo seu tempo e vocês estão perdendo seu tempo. Agora é o momento de arregaçar as mangas, trabalhar e levar consciência. Senão vocês vão ficar no meio dessas catástrofes e ninguém vai resgatar vocês. O resgate é aqui. Bruninha, as pessoas não entendem. A gente não precisa ter estoque para 1 ano, 2 anos. 10 dias é o suficiente, 15 dias. Cara, lata de atum, lata de sardinha não estraga. Lata de ervilha. Lata. Uma caixinha, 2, 3 pacotinhos de arroz, feijão. É o suficiente. Tá? Agora, vela não estraga, fósforo não estraga. Pilha tem validade, mas dura uns 2 anos uma pilha. Certo? Então as pessoas também têm merda na cabeça. Não adianta comprar uma compra gigante que a gente sabe que vai perecer. Então eu tenho que ter raciocínio. Uma compra, um estoque que eu seja renovável. Então, como se faz o estoque? Por exemplo, um exemplo, eu comprei 10 latas de atum. Certo? E outras coisas mais. Na medida que o tempo vai passando, eu vou usando aquilo e vou substituindo. Então não vence, não estraga. Né? Mesma coisa, eu compro tomate. O tomate dura uns 4, 5 dias, um pouco mais, um pouco menos. Eu não vou comprar 50 quilos de tomate para estragar. Vou comprar 1 quilo, 2 quilos de tomate, é o suficiente. Entende? Então eu vou comprar o suficiente de perecíveis, ou seja, frutas, limão, batata, cenoura, etc. Folhas. Só que o suficiente para eu estar girando isso. Agora, vamos supor, ninguém morre por ficar uma semana sem comer alface, rúcula, etc. Entende? Então, eu tenho que ter juízo para fazer uma coisa bem bolada. O que eu posso estocar que dura mais, o que eu posso estocar que dura menos. Então, eu tenho que estar sempre trocando. Entende? E, numa situação de emergência, se você ficar 10 dias sem comer salada, não mata. Entende? O ovo dura bastante, é um alimento fantástico. Então a gente tem que começar a pensar um pouco com a cabeça, né? Daniel, tem que ver isso, porque o problema nosso, no caso específico do Brasil, é o vandalismo. Que na Europa já não é tanto, porque são sociedades menores. Mas aqui no Brasil, que já normal Amazônia, imagina num caso desse. Isso aconteceu nos Estados Unidos, num evento do furacão, as pessoas invadindo o Walmart, brigando pela comida, é normal. Tá? Não precisa estocar por 4, 5, 6, 7 meses, não é assim. Essas pessoas que conseguem estocar esse nível de tempo têm uma estrutura, dinheiro e uma estrutura que permite. Por exemplo, tem amigos que conseguem estocar 10 mil litros de diesel na sua propriedade. Mas é uma pessoa que tem condição financeira, tem uma área física para colocar tanques enterrados para 10 mil litros de diesel e outros tantos mil litros de gasolina para os geradores. Mas isso não é realidade de qualquer um, entende? Então eu tenho que ser consciente da minha realidade. O que eu posso ter, por exemplo, de combustível na minha casa? Se você mora num apartamento, fudeu, não dá para estocar nada. Se você mora numa casa, tu pode ter uns 2, 3 galões de gasolina ou diesel para uma emergência, tá? Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. O que eu sempre venho falando, para quem mora em casa, instala placas solares off-grid, só para abastecer com bateria a geladeira para não estragar a comida, a geladeira e freezer. O resto não importa. Não vai ter Netflix, não vai ter TV, não vai ter porra nenhuma. Mas a geladeira e o freezer tem que ter energia para não estragar a comida que você tem estocada. Então, uma placa solar, no caso 3 placas solares, é o suficiente para você abastecer uma geladeira e um freezer. Além de um gerador de gasolina ou diesel, conforme a potência, para abastecer o que você precisar. Só que aí vem o problema. Se eu tenho um gerador a gasolina ou a diesel, eu tenho que ter combustível estocado para manter aquele gerador girando, funcionando. Um tanque gerador normal de 8.000 kVA dura 8 horas, em média, 8, 6 horas, 9, dependendo da exigência do gerador. O gerador padrão que eu conheço tem 20 litros de combustível, então eu tenho que pensar que eu tenho que ter pelo menos mais 60, 80 litros de combustível para aguentar alguns dias. Tudo isso é mensurável. Tudo isso aí vocês têm que mensurar e ver a realidade que vocês se encontram. O povo antigo guardava carne em lata, é verdade.
Hoje nem sei se essa técnica ainda existe, né? Se o pessoal ainda lembra. Ninguém sabe quando é que pode ter um novo apagão, gente. Isso, a gente tem que pensar que os apagões são feitos de surpresa, propositalmente, para testar a configuração do pânico e fazer a colheita. Tá? Quando acontece um apagão desse, as pessoas entram num nível de frequência de medo. Aí eles são incorporados no processo da colheita e são abduzidos na sequência. E com essas abduções vêm os implantes, e esses implantes é o que fazem a conectividade com os chopates, draconianos, acrãs, zeta reticulis, greys e por aí vai. Então, isso faz parte do jogo. Na baderna que teve Portugal e Espanha, o caos que se gerou, eu posso garantir que pelo menos 15 a 18% das pessoas que estavam nessa baderna já foram chipadas e vão ser abduzidas nas próximas 72 horas. E essas pessoas já estão dentro da colheita draconiana e não há o que fazer. Não há terapeuta no mundo que possa reverter esse processo. E esse é o modo operante deles. Quando você entra nesse nível de frequência de pânico, de medo, de pavor, aquela frenesi de saquear um supermercado, aquela coisa toda que a gente vê em filme, essa pessoa baixou o nível de frequência tão baixo que ela perdeu a racionalidade. A partir do momento que ela perdeu a racionalidade, ela é identificada que nem um animal, ou pior que um animal. Então ela é automaticamente rastreada, chipada, neurologicamente, ou até na coluna, e depois disso vem entre 72 horas o processo de abdução. E uma vez que ela foi abduzida nesse padrão, ela já vendeu sua alma. E não há mais o que fazer. Certo? Não foi por falta de aviso. Óbvio que a maior parte das pessoas não tem acesso aos avisos. Mas é o processo esse. A colheita está sendo mantida em dia. A colheita está sendo efetuada dentro do que foi determinado. Tá? Então, esse é o probleminha que as pessoas não entendem. Frequência, energia. Toda informação gera uma energia positiva ou negativa. E com base nessa informação positiva ou negativa, vem o processo correspondente das abduções, da colheita e do envolvimento com as forças do outro lado, para encurtar o assunto. Tá? Os dirigentes globais querem sim impor uma nova pandemia. Acontece que uma nova pandemia não é interessante para a economia norte-americana nesse momento que o Trump está tentando reverter o processo. Então, a nova pandemia não contará com apoio financeiro norte-americano, como contou anterior. Então, está um pouco controverso o assunto. Já se está tentando gerar uma nova pandemia, mas ela não está andando do jeito que aconteceu com a anterior. Não quer dizer que não venha a ocorrer, mas ela não está tendo a adesão governamental, e isso está dividindo os dirigentes globais. Os DGs estão divididos porque eles estão perdendo controle sobre a hegemonia política, ainda mais quando Trump está tomando algumas decisões que não estão dentro do script original como se esperava. E o Putin continua resistindo às investidas dos dirigentes globais. Então, isso gera uma divisão e gera uma incógnita dos processos que estavam descritos, que não estão fluindo da forma que eles esperavam. Tá? Mas, volto a dizer, eu não estou por dentro da geopolítica, não acompanho geopolítica, não acompanho nada. Então, eu não posso afirmar de uma forma categórica até que ponto os planos dirigentes globais não estão se confirmando como eles querem, até que ponto está havendo uma não adesão dentro dos projetos que eles tinham determinado. Eu sei que o Trump está seguindo a cartilha, da forma dele, mas está seguindo, tentando salvaguardar os Estados Unidos. Na cartilha original pelo Biden, os Estados Unidos seria destruído por completo, economicamente e socialmente. O Trump está tentando evitar isso, então isso está modificando um pouco o jogo.
o movimento do jogo, o movimento do tabuleiro de xadrez, do checkmate global, como diz nosso amigo. Mas eu não tenho dados para poder afirmar nada, porque eu não estudo isso. Meu projeto aqui é despertar de consciência e tirar algumas pessoas desse planeta e evacuação planetária. Eu não estou envolvido com a questão da politicagem e dos movimentos da política. Eu poderia fazer uma live com o professor Luiz, por exemplo. Sou amigo dele, mas ele tem informações que eu não tenho, então fica aquela situação complexa, porque eu não tenho base política, nunca tive, né? Então ficaria uma situação meio complexa, e eu acho que o professor Luiz também não quer se expor nesse segmento esotérico, ufológico, que é a minha área de atuação, por causa do tipo de clientes, do perfil que ele sustenta. Por isso que ele tem o grupo fechado, onde ele abre informações do comando estelar, entende? Então, aí sim, se fosse uma palestra no grupo fechado, a gente poderia conversar muito e jogar para o grupo dele, né? Sem problema. É algo que eu poderia até propor, inclusive ele propôs a gente fazer uma conferência esse ano juntos em Brasília, só que eu tenho que ver minha agenda, porque eu tenho que estar lá numa sexta ou num sábado para fazer isso. E na verdade eu estou sem agenda, tá? Mas já fui solicitado de fazer este ano uma conferência com o professor Luiz em Brasília e não dei resposta porque eu estou sem agenda, né, gente? Para ir para lá um sábado é mais um final de semana meu que eu perco, né? Mas é assim, está em aberto. A gente tem que pensar em apagões, terremotos, atividade vulcânica, tsunamis e inundações. As inundações vão continuar pelo mundo inteiro, tá? Então a coisa vai pegar. Esse curso tem... na verdade, eu tive o quê? 120 e poucas pessoas para esse curso. Dava para ter encaixado mais uns 3 ou 4, né? Mas é que algumas pessoas faltaram. Mas assim, agosto vai toda a turma, com certeza vai ser grande. Curso Comandos? Eu explico sobre o simulador quântico, nosso sistema holográfico encarnacional, sobre a Ivona Chantar como holograma da alma e também sobre todo o jugo cognitivo de aprisionamento do corpo avatar e da rede astral holográfica. É um curso atualizado, é bem interessante. E por falar em protocolos, eu postei no Instagram parte do protocolo das cachoeiras, né, para ativação. Eu ainda não completei, eu não tive tempo, eu ainda vou gravar um vídeo, vou explicar e vou complementar com os merkabas correspondentes todo esse protocolo da cachoeira que está em 2 vídeos. Então aí você já tem uma prévia das práticas que eu faço quando eu vou para Canastra, eu vou para Jureia, e qualquer lugar que eu vou que tem uma cachoeira, de preferência sem ninguém, né, sozinho, aí eu faço esses trabalhos. Em solitário sempre, né? Na plataforma Romo Play existe o vídeo da tronqueira, tá ali, é só buscar no meu site. Colunas Mahat fala sobre radiestesia, linhas de Corre, linhas Mahat, linhas geopáticas, né? E toda a estrutura de solo, etc. E como limpar tudo isso. Sim, Toranque foi aluno de Yaverin en la parte de la comprensión del poder de la mente y de la red neural como co-creador. Entonces, ele e muitos outros. Sim, o número de pessoal que já morreu, que foi e que ascensionou é baixo, mas dos alunos da Geometría o número é bem maior. No me gusta Argentina, así que no tengo el mínimo interés de ir a Argentina. Yo ya soy claro, yo ya cansé de explicar. Me gusta el país sacándolo argentino, ¿ya? La arrogancia argentina me incomoda, principalmente de los porteños. La gente de Mendoza es extremadamente simpática, de Córdoba son extremadamente simpáticos, amables, en Salta son extremadamente dijes, amables, pero los porteños la cagan. Entonces no tengo interés, no tengo ni tiempo, ¿ya? Si los argentinos quieren hacer curso conmigo, y vayan a Nuevo Hamburgo. Este año voy a abrir un curso de orden amariles en castellano en Nuevo Hamburgo para los uruguayos, argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, todos los boludos del castellano ahí.
quem conheceu Toranque ou trabalhou com ele era porque era um militar de elite e era alguém com um gradiente de confiabilidade. Toranque solo trabaja con los mejores de los mejores. O entonces fue un clon que Toranque fabricó en la guerra de Orion y después le dio la libertad. Toranque para pocos, no es para quien quiere, es para quien tiene merecimiento. Es para el final del año, no tengo fecha, que de John tiene que determinar cuándo lo vamos a hacer. De cabeza, no sé. Estados Unidos, si el mundo no acaba, estoy en septiembre. Si todo da cierto y tengo vuelo y tengo avión, en septiembre estoy en Estados Unidos. No, la tierra no depende más del Consejo de los Senadores de Acciones porque ellos fueron interditados por corruptos. La tierra ahora está en manos del comando Ashtar, que es Arcángel Miguel, y del Consejo de Sirius Alfa, que es la Orden Kumara. Ellos están determinando las cosas. Alcione fue apagada por su corruptibilidad. No se olviden que el principal senador de allá, que era Caligasto, socio de Anu, que es padre de Yahvé y de Enki, hicieron un montón de cagadas y no respetaron las directrices. Todos esos senadores están siendo procesados, están atrapados, presos y van a responder judicialmente y militarmente por sus abusos, lo que incluye los dioses, los antiguos Anunnakis, todos están siendo procesados y van a responder criminalmente por sus abusos y por haber no respetado las reglas micaélicas y las directrices micaélicas en la Tierra y en otros planetas también. La guerra de Pegasus es un poco antes de la guerra de Orión. Son efectos políticos, primero Pegasus, Casiopeia, Perseo, y ahí entra a Orión, y ahí queda la cagada. Bueno, yo lo he explicado tantas veces. Astar Sheran fue un proceso encarnacional de Arcángel Miguel. Arcángel Miguel fue Jesucristo encarnado. Y en Tolimaná, millones de años atrás, Miguel encarnó como Astar Sheran, ¿ya? Pero ya ascensionó. Entonces lo que hoy existe es el comando Ashtar. El Ashtar en sí no existe más, ya ascensionó. Pero existe un comando de varias razas, varias sociedades que en honor y en homenaje a Ashtar criaram o comando Ashtar. Aldemarim é a estrela alfa da constelação de Cefeu. Então, o que acontece? Quando termina a guerra em Andrômeda, com a vitória dos andromedianos sobre o Império Arcone, sobre os Chopatos, os Acrãs que fogem, paralelamente houve uma guerra, mesma magnitude, na qual eu também estava, em Sombreiro. E o comando de Sombreiro conseguiu pôr para correr também lá os Chopatos correspondentes que pertenciam ali. Então, os Answers descobriram que a rota de fuga deles dava para a Via Láctea, né? Coincidentemente com a folga de ruta para a fuga deles também para Andrômeda, simultaneamente. Então, eles, através de um hiperportal, chegaram na estrela gigante de Aldemarim, que é uma estrela gigante, por um hiperportal. E aí eles começam o processo colonial e começam a fazer a conexão com o Império Siriano dos Aviários e dos Felídeos, mais os humanoides e canopos, criando uma aliança para preparar a Via Láctea contra a invasão Chopates e o despertar de consciência dos grupos que estavam vibrando uma energia acima do padrão da polaridade Chopates e blindando a sua rede neurológica contra a abdução psíquica dos Chopates. E aí essa aliança é feita pelos Answers de Sombreiro, que montaram uma colônia na estrela de Aldemarim. Sí, Jesús é fractal de Miguel, Astar Sheran é fractal de Miguel, Gonosal é fractal de Miguel, Amelios é fractal de Miguel, fora outro que é por aí que não me acordo o nome. Bom, as realidades paralelas já estão convergindo, por isso que os videntes estão vendo tanta coisa que não está acontecendo aqui e outras estão acontecendo. Muitas profecias dos Nostradamus não rolaram e outras sim. Muitas profecias do Edgar Cayce aconteceram, outras não, justamente por causa da convergência das realidades paralelas. Hoje, a convergência, eu acho que se concentra em umas 16, 17 realidades paralelas. Eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas é a percepção que eu tenho. Algumas realidades já foram anuladas, aniquiladas, outras ainda existem.
E quando uma realidade é anulada, ela gera uma onda gravitacional de informação, que tem a ver com as anomalias climáticas também que a gente está vivendo aqui e outros fatores exógenos, tá? Mas é um tema complexo porque não tem uma prova científica para poder explicar isso, é só o conceito teórico. Inspiração, Vera, eu jamais voltaria a esse planeta. Para mim foi uma grande decepção conhecer a humanidade. No seu egoísmo, na sua hipocrisia, na sua maldade. A maior maldade que eu vejo são os maus tratos aos animais, ao próprio planeta, à própria natureza. Então, eu não ponho mais os pés num planeta como esse. Se eu tiver que voltar é para zerar, resetar tudo, dar um reset geral. Tá? Então, eu não sinto nenhum... Eu gosto do planeta como planeta, acho ele maravilhoso, lindo, a natureza, os animais, tudo, mas a humanidade tem provado diariamente um fracasso. Sim, Miguel é um trono de Micá. Miguel é uma estrutura fractal, porém um trono de Micá. O bojo central da galáxia é o núcleo. Ali existem milhões e milhões de estrelas de sistemas solares. Então tem gente que começa a encarnar por ali, porque ali tem um hiperportal que conecta, na ordem Shamuna, uma galáxia a outra galáxia. A forma mais fácil de viajar de uma galáxia a outra é pelo bojo central de cada galáxia, que é um hiperportal natural. Miguel Atom é na frequência del tono de Miguel. Tengo Miguel Ran, Miguel Atom, Miguel Hart, Miguel Tot, Miguel Aluris. Son 12 Migueles, no me acuerdo de todos, son 12. Cada Miguel de eso es una frecuencia que va a trabajar en su irradiación galáctica. Entonces, a partir de cada uno de esos 12 Migueles, tú tienes toda la jerarquía arcangélica que trabajan a ese nivel. Por eso que hay tanto malentendido de Miguel en la Biblia, aquí en la escritura apócrifa. Miguel, ¿qué Miguel están hablando? No es el Miguel de arriba. Son fractales que actúan la misma cosa que los tronos de los orishas. Tú tienes los Eshu, los Pombagira, los Caboclos, todos, que son tronos. Tú tienes un jefe mayor y una infinidad de seres que actúan allá. Cada trono, matemáticamente, en la Tierra, 7 a la séptima, 823.453 entidades por trono, por cada nombre. En el espacio cósmico, los tronos son de 12 elevados a la 12, 12 a la 12, que da un número absurdo. Entonces, Miguel Atom, 12 a la 12. Miguel Han, 12 a la 12. Miguel Atur, 12 a la 12. Y por ahí va. Las 22 delegaciones eran un grupo, que yo lo expliqué ya en los cursos, que básicamente cuando termina la guerra en la zona neutra, ellos entraban ilegalmente para hacer piratería, saqueando los planetas que habían sobrevivido a la destrucción de la Gran Guerra, saqueando recursos naturales y material genético. Entonces eran considerados mercenarios. Cuando la Alcione se formata, la Alianza Galáctica, y autorizan a que la Alianza empiece a entrar a la zona neutra en las áreas permitidas para reconstruir los planetas y repoblar los planetas, ellos no sabían navegar dentro de la zona neutra. Entonces el Senado, por Caligasto, le da libertad y perdón capital a todos los mercenarios y los contrata como capitanes de ruta, gente que iba a llevar las naves de la Federación para llegar por las rutas seguras a los planetas que ellos propios habían saqueado antes. Entonces las 22 delegaciones son grupos que actuaron ilegalmente antes de la formación oficial de la zona neutra y después fueron contratados para navegar a favor de la Alianza Galáctica. Ese es el resumen. Vane, si tú lees el libro Cura Cuántica, tú tienes los 49 rayos con todos los maestros, todo escrito. De cabeza yo no lo sé. Rayo plateado creo que el rayo 11, pero no me acuerdo. La luna continúa como un centro de intercambio de los conchas de su madre, de los oscuros, de la mierda esa. Continúa y va hasta que la destruyan. No, nuestro hogar no es un holograma, es una estructura
etérica para recibir a la gente que vive en esa frecuencia. Pero está dentro del dogma religioso que aquí se enseña, que es el kardecismo. Ella es una nave. La gente piensa que es una ciudad. Usted no tiene que saber mi email, Amnian. Entra en mi página y va a tener la agenda. Yo no respondo email, no me interesa contacto con las personas. Yo no respondo email. No, sácame, no me interesa. ¿Ya? No tengo tiempo. Entonces, los emails que mandan para mí, tengo un equipo que los verifica, los selecciona y lo que es importante me manda. Lo que no es importante, se corta. ¿Ya? Yo no tengo interés en contacto con nadie. El mayor contacto que hay es aquí a través de esto, que hay los directos aquí. Pero cursos online o físicos tienen la página. O olho roxo das pessoas poderosas é quando eles fazem o ritual de submissão aos DGs, aos draconianos. O olho roxo, estupro, e é uma forma de submissão. Então, todas as pessoas que têm esse olho roxo foram estupradas, sexualmente falando, e espancadas para mostrar sua submissão frente aos dirigentes globais. Após esse ritual, elas têm dinheiro, poder e tudo, e vão trabalhar a serviço dos dirigentes globais enquanto forem úteis. Quando deixarem de ser úteis, são descartados. Não, o umbral ainda tem coisa para limpar. Só que tem muito holograma. Thaís, eu nunca comecei minha jornada, eu já venho dela, eu nasci pronto. Eu fui construído para ser um divulgador, un interventor. Las mascotas se encaminan a través del anclaje, en el caso de las mascotas pantera negra pelofelidio, perro también, pero para quien tiene conexión mayor con los felidios, es con los canidios. Ahí entran los seres de candecirios también, que son humanos canidios, para que el shulobo que llamamos acá, para que encamine el alma y que salga del campo de apego y a los dueños, en el caso de las personas de la tierra, para que no sufran. Diante dos valores da fraternidade branca, eu sairia de Nebadon. Iria para Shinkara, Tiffany's, sairia de Nebadon. Sí, yo sé, mucha gente está decepcionada, pero por enquanto tenemos que estar aquí y no bajar la frecuencia. Ese es nuestro problema. Mantener la frecuencia, mantener la conciencia frente a todo lo que está sucediendo. Frente como ahora los ataques, los abusos de los animales, gente que le pega a los animales por placer, ¿sabe? Gente que atropella animales de propósito, no frena y los atropella porque son hijos de puta, ¿entiendes? Gente loca, los abusos en todos los niveles, la pedofilia, todo eso. Entonces todo eso cansa porque está en el inconsciente. Entonces, ¿para quién ya no vivirán eso? Porque nuestro tiempo aquí ya terminó, ya aprendimos la lección. Urubici, campo espiritual? Nada, é um lugar bonito, uma região energética, o reino dévico é muito grande, é bonito, tal, mas assim, eu não vejo nada de espiritual. Existem centros energéticos, só que não é para os humanos, é só para o reino dévico. Tá? Quem faz o rastreamento é o mentor da cura quântica, a sintonização, e a partir do mentor abre-se um leque de entidades que vão observar o desenvolvimento de cada pessoa no seu dia a dia, seu caráter, gradiente de confiabilidade, etc, etc. Las naves, la estrella de la vida es una nave de la supraconfederación, específicamente los siete samuráis. No es abierta a más nadie a no ser la jerarquía de los siete samuráis y sus comandantes. La nave Fénix es una nave que está registrada en el Imperio Siriano. No es del Imperio Siriano, pero está registrada en el Imperio Siriano y ha sido usada en muchas misiones para la reconstrucción de los mundos de la zona neutra. Es una nave multirracial con varias formas de vida, multidimensional, específicamente de 7D, pero puede bajar a nivel físico, extrafísico, y básicamente una nave madre gigantesca que opera haciendo las cosechas de los mundos para replanteo de los planetas y ajuste cognitivo, genético y colonización de los mundos en Tierra Transformación. Entonces la nave Fénix tiene un repertorio operacional ya en más de 1700 planetas, más o menos dentro de la zona neutra. ¿Ya? No tiene nada que ver con la estrella de la vida, son cosas totalmente distintas. No, el pelotudo que es religioso, que murió, va a quedar en ese nivel de conciencia. Preocúpate con tu proceso personal. La jerarquía se encargará de gente que fue religiosa porque
Pérdida de tiempo, está lleno de holograma. Los agujeros negros no tienen partículas subatómicas como uno lo entiende, por la compresión gravitacional. Ahí hablaríamos de hadrons, muons, gluons y partículas menores en compactación formando nuevas partículas. Un agujero negro es un Stargate, un portal para otro universo, pero las leyes de la física convencional desaparecen porque la materia bariónica pierde su estructura y vuelve a ser energía oscura y materia oscura. Entonces eso es lo que los científicos no entienden. La materia bariónica, ¿qué es? La desaceleración, la pérdida de velocidad de la energía oscura que actúa arriba de la luz y se convierte en materia bariónica, pierde energía. Cuando la materia bariónica entra a un agujero negro es hiperacelerado por la compresión del vácuo y de la gravitación. Entonces la materia bariónica vuelve a ser materia oscura, pasa a otra fase atómica y ahí en ese nivel no existe materia bariónica. Entonces yo no puedo hablar más en átomo, electrón, protón, gluón, hadrons, nada de eso, porque ella pasa para una otra estructura que nuestra tecnología todavía no entiende lo que es la materia oscura. Maria, os florais não são florais, são elixires que a doutora Maia receitou. Muitos acabaram. Eu acabei de comprar os frascos, eu preciso comprar mais material, eu tenho as matrizes, vou fazer essa semana as matrizes e vou disponibilizar para o Edson, especificamente somente com receita. Os elixires serão entregues, enviados pelo correio, somente para as pessoas que comprovarem com receita assinada pela Maia o uso desses elixires. Eles não serão comercializados livremente como as pessoas pensam. Os elixires são exclusivamente para fornecimento via receita médica com a Maia. Então, vamos lá. Por enquanto, a doutora Maia atende somente nos cursos meus em São Paulo. A agenda normalmente abre de sábado, domingo e segunda. Tá? E só atende as pessoas que estão no curso, não pessoas de fora. As únicas pessoas contempladas serão pessoas do curso. Futuramente, pessoas que não estão fazendo curso, mas são alunos da Rometria, poderão agendar consulta com a Maia quando ela tiver o consultório dela já estável, que por enquanto está em aberto isso. Tá? Então o que acontece? Os elixires eles passam por frequenciamento dentro do curso. Como faltou muito, então eu vou frequenciar eles com o meu ancoramento e o Edson vem buscar ou eu deixo com o Edson. E aí o Edson vai encaminhar mediante receita médica da Maia. E aí vocês receberão os elixires. A ativação do elixir, basicamente você coloca o elixir no cardíaco, chama o mentor pessoal de vocês e chama a equipe médica, Dr. Aerovaldo, o Dr. Anselmo, a doutora Patrícia, para fazer a ativação dos elixires de uma forma a funcionar junto com o ancoramento de vocês no processo, no trabalho clínico médico frequencial de cada um de vocês. Sim, gatos e cachorros têm como ascensionar, basta encaminhar. Para quem não é médium, meditar. Protocolos, Ticum. Asma é um problema emocional já de origem intrauterina em infância. Tá? Então toda a parte, pulmão respiratório é tristeza, pele é quadro obsessor, isso na medicina chinesa. Tá? Então asma, bronquite são questões de ordem emocional, tá? Vinculada a quadro obsessor. O problema aqui não é o que a gente ingere, é o que a gente fala para fora da boca. Palavras do Chico Xavier. Não adianta nada você ser vegano ou vegetariano e fazer merda na vida, ou fuder com o próximo. Então, o importante não é o que entra, mas o que sai da nossa boca. Nossas atitudes, nossa forma de ser, certo? Então, aqui vem outra informação crítica. Quem trouxe o gado, cabrito e ovelhas para esse planeta foram os nibiruanos, os Anunnakis. Eles são carnívoros, até hoje os pleiadianos comem carne. Se você pegar as antigas escrituras, Yahvé exigia churrasco dos seus discípulos, dos judeus. Todos os Elohims, a maior parte deles comia carne. Está nas escrituras. Yahvé adorava o cheiro de queimado, de churrasco.
Primeira coisa, quando Noé para no Monte Ararat com a Arca de Noé e desce, ele oferece um churrasco de ovelha para Yahvé. Então, as vacas, o boi, ovelha e outros aí, tal, que não sei o nome, são animais que foram introduzidos na Terra pelos Anunnaki, que são uns 200 mil anos, para nutrir as suas necessidades alimentícias, além do plantio. Tá? Então, não é que eu esteja defendendo o carnívoro, não é isso. Só que vocês têm que entender que, nesse sentido, a rede neural das vacas, dos bois, desses animais de corte, eles têm um inconsciente coletivo bots. Eles não têm uma alma independente. Porém, quando você dá carinho e amor a qualquer um desses animais, ele desenvolve emoções e sentimentos, e aí ele acopla uma rede neural diferenciada. Tá? Então, um tema muito delicado. Eu conversei muito com as pessoas que meditam, que conversam com os animais, e chegou-se à conclusão que a rede neural de animal de corte é diferente de outro animal. Por exemplo, pega a rede neural de um cavalo. Tem uma energia extremamente elevada, não tem nada a ver com de uma vaca, de um boi, de um touro. Por quê? O cavalo não é animal de corte. Entende? Ele tem outro arquétipo. Entende? Não é falando mal, só para vocês entenderem que as pessoas que têm conexão telepática com os animais me relatavam a diferença da rede neural entre o boi, o cavalo, o gato, o cachorro e das aves, inclusive. Sérgio, quando eu sair daqui, eu vou ficar um tempinho aqui dando uma mão, uma força. Não vai ser muito tempo. Depois eu vou para o Nana. Não tenho. Ou vou ser novamente relocado no comando para essa guerra que está se armando aí. Eu não estou a fim de entrar na guerra, mas às vezes não sei. Mas assim, a minha proposta profissional é sair daqui e ir para o Nana. Mas também já fui cogitado de voltar a trabalhar com o Toranque, com a Kiro Gadman, para essas questões que estão em aberto aí fora aí. Vamos ver se o salário for bom, se a diversão for boa, quem sabe. O fato da raça humana possuir material genético de 35 raças indiretas e 20 e tantas diretas não a torna algo tão importante como vocês acreditam. Isso é egocentrismo e imbecilidade dos humanos. Vamos falar em números para vocês pararem de fazer essas perguntas idiotas. A Via Láctea, segundo o James Webb e o Hubble, tem algo em torno como 250, 280, talvez até 300 milhões de estrelas. Cada estrela tem uma média, algo em torno de 10 planetas. Então nós estamos falando aí em 3,4, 3,5 trilhões de planetas. E uma grande parte tem vida. Então, frente a esse número, o que significa uma raça que tem um genoma de 22 ou 35 raças? Não significa nada. É algo local. Não tem representatividade cósmica, tem representatividade para a Aliança Galáctica. Só isso, dentro da zona neutra. Dentro desse quadrante, em relação aos 634 planetas em quarentena, só a humanidade tem 35 genomas. Aí é interessante. Por quê? É um material genético que ele tem percentualmente um gradiente de interesse comercial e logístico para a zona neutra no seu quadrante. Mas do ponto de vista da Via Láctea ou do universo, não significa nada. Tá? Então, mais uma vez, ego humano das pessoas da gratiluz falando besteira. Aí outra pergunta, qual é a relação de pessoas que salvam gatos quando desencarnam? Todas as pessoas que são gateiras, felídeas, gatófilos, sei lá o nome certo, tá? Com certeza eles foram felídeos em outra raça, em outra vida, ou o corpo criogênico é felídeo. Então quando essa pessoa desencarna, ela é resgatada pela hierarquia felídea, obviamente, certo? Nossa ressonância com gatos é porque os gatos representam a parte mais poderosa do Império Siriano. Não existe nada melhor que um gato. Né?
2 gatos, 3 gatos, sei lá, pentelho, mas é pentelho, né? Bom, tem que escolher gato ou cachorro. Ou você convence o cachorro a azeitar, ou tchau. É simples, não há o que escolher. Um gato é um deus, um cachorro é um servo. Bem simples. A zona neutra já teve uns 25 flares solares na nossa linha de tempo, esses últimos 100 anos. Na nossa cronologia de 100 anos, o flare solar já teve internamente já uns 100 flash. Todos cronometrados, todos numa sincronia com base na ordem do Conselho Chamuna. O último que teve ali foi a Estrela de Bernard, essa que encontraram esse planeta habitado aí, a Nova Terra, né, que está 6 anos-luz de distância, 6,5. Então, na sequência, vem nosso Sol. Os animais foram introduzidos na Terra pelo Conselho da Aliança como elo perdido de quase todas as espécies galácticas para entender o processo do elo perdido e usar essas matrizes para replantar os planetas de Satik e das zonas que foram destruídos ao longo da guerra. Então, como funciona a Terra? A Terra é um laboratório genético. Aí você coloca raças para se desenvolver. Esse genoma é feita a seleção, a colheita depois de cada período. As raças e as espécies que atingiram um gradiente acima do coeficiente convencional são eleitas como raças progenitoras e transferidas para os novos planetas. E esses planetas que foram reconstruídos por terra-transformação passam a ser habitados por essas espécies que vão evoluir e vão integrar futuras raças galácticas. Então, gato, cachorro, leão, lobo, girafa, rinoceronte, elefante, baleias, etc., fazem parte de um elo perdido de espécies galácticas para reimplantar os mundos devastados ao longo da Guerra de Órion. Certo? Estou resumindo para vocês entenderem por que a Terra tem tantas espécies de animais supostamente sem um sentido. O sentido é que o processo evolutivo deles, genético, racial, cognitivo, faz a colheita para que eles sejam transferidos para outros planetas subsequentes para continuar sua evolução e converterem-se em seres sencientes e garantir a perpetuação da espécie que foi destruída ao longo da guerra. A maior parte dos animais de corte são bots. Não vou dizer todos, mas uma grande parte sim. As pessoas que são alérgicas aos animais vão ter que nascer de novo. Eu não engulo essa de alergia. Para mim é frescura. Ou medo. Kátia, eu tive que fazer eutanásia na Lunita e na sozinha, porque era uma sacanagem. Ou seja, quando o sofrimento de um animal ou de uma pessoa é tão grande, a eutanásia é um ato de amor, de misericórdia. Sabe? Isso é idiotice dos kardecistas e dos católicos. A eutanásia muitas vezes é necessária. Qual que é o sentido de deixar um animal sofrer, morrendo de dor em condição, mesma coisa humano? A Suíça é o único país que eu saiba que permite eutanásia, porque eles entendem que não é misericordioso deixar uma pessoa sofrendo sofrendo porque eles colocam medicação para fazer a pessoa ficar viva. Isso gera dinheiro. Então, os animais, quando chegam num momento que não dá mais e você vê o animal sofrendo, a misericórdia requer eutanásia. E a gente tem que conviver com isso. Ou você prefere ver o animal sofrendo por apego? Isso já, além de apego, é egoísmo. Animais bots são animais que não têm alma, que não têm um corpo criogênico. Eles são uma estrutura biológica, um clone biológico de reprodução celular, que na sua rede neural existe um algoritmo da Matrix. A Terra é um simulador, que tem um IA quântico que controla tudo e gera as narrativas do processo encarnacional físico, astral, umbralino, etc, etc. Então, 70% da humanidade é bots, não tem alma. Se vocês pegam os livros do Hermes Trismegisto, Tote, ele já dizia isso abertamente. Existem aqueles que não têm alma, existem humanos que não possuem alma. Existem criaturas que não possuem alma. As criaturas, humanos, ou não importa, que não têm alma, são bots, algoritmos do sistema para gerar a matriz coletiva, a matriz de controle, o inconsciente coletivo, mas ela é acoplada a um corpo biológico. Simplesmente isso. O porcentagem de bots na Terra, humanos, 70% a 75%.
Ou seja, a maior parte das pessoas que são familiares nossos são bots. Os bots, eles estão atrelados ao inconsciente coletivo. Não importa saber quem é. Ele está usando o corpo humano, então tem que respeitar ele como humano. Mas você percebe quando é um bot, quando você vê que ele não tem interesses além da Matrix, da televisão, do cinema, do futebol. Ele vive para isso. Futebol, bebida, sexo, samba, carnaval, putaria. Esse é o mundo dele, isso é um bot. Representa os 70% a 75% da população mundial. Pessoas que não pensam em nenhum crescimento, em nada. Eles estão ali na Matrix e não vão sair da Matrix. Porque não é permitido. Ele não foi feito para sair da Matrix. Ele foi feito para manter a Matrix funcionando. O bot, quando desencarna, fica no astral, inerte, e é reprogramado para voltar a reencarnar, apaga a memória dele por completo e ele volta a encarnar sem memória de nada. A questão dos bots é como... Eu explico isso no livro Simulador e no Avião, já nem sei mais. É complexo, porque tecnicamente 70% a 75% da população mundial que é bot é o que faz as grandes merdas nesse planeta, é que mantém os políticos no poder, ou são os próprios políticos no poder, fazendo uma cagada a outra e obedecendo aos dirigentes globais, aos DGs e aos draconianos. Os outros 20%, 25% ou 30% que seja de humanos com alma estão submissos a isso, muitos dentro dos hologramas da matriz de controle porque não tem consciência, os implantes, os chips, os contratos de abdução, e outros que estão tentando despertar, estudando e buscando informações. Só que dentro de tudo isso existem muitas mentiras, muitos hologramas, falsas terapias, falsos gurus, falsos mestres, falsos influenciadores que vão rebanhando essas pessoas, prometendo salvação, prometendo evacuação do comando Astar, do comando Arturiano, Pleiadiano, Siriano, etc, etc, e nada disso é realidade. Eu sempre falo, quando Stalin matou X, ninguém fez nada. Quando o Xing Ling matou outro X, ninguém fez nada. Primeira guerra, 23 milhões. Segunda guerra, 52 milhões. Alguém fez alguma coisa? Não. Esses são dados históricos, numéricos, mostrando que ninguém está nem aí para nós. Aí vem os gratiluz falar um monte de merda. Então é aí que está o problema. Uma grande parte dos influenciadores da nova era, etc., são bots. Basta observar suas atitudes, sua postura, a forma com que eles se relacionam com o mundo, com o universo, sabe? A forma até de se expressar são bots. Tá cheio de influenciadores aí que são bots e que só querem saber de extorquir dinheiro das pessoas, inventando terapia, coisa que não funciona. No curso eu estava explicando, sendo bem direto. Tem gente que está há 10 anos fazendo apometria e a vida continua uma merda. Por quê? Porque a apometria não vai resolver isso. Nem a constelação familiar, nem terapia nenhuma, porque a pessoa tem que fazer a limpeza dos seus contratos. As pessoas querem que outros façam milagres. E é aí que está o problema. A mesma merda quando vem o pessoal, eu fiz 4, 5 ebó, minha vida está uma merda. Claro, porque você não fez a tua parte. Não adianta fazer ebó se não faz a sua parte, que é a reforma íntima, mudança de postura, mudança de atitudes. Então, não é por aí o caminho. Certo? Então, as coisas estão mal ensinadas, mal explicadas, tudo buscando comercialização, mercantilismo da espiritualidade, mercantilismo das terapias, etc, etc. E está tudo errado. Basta pegar a quantidade de pessoas que está fazendo terapia há anos e anos e sua vida está uma merda, exatamente como estava antes de começar as terapias. E aí eu pergunto, o problema é da terapia ou é da pessoa? Ou é de ambos? São coisas para vocês começarem a questionar, a pensar e a reavaliar no dia a dia de vocês. Bom, boa noite, gente.